A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que bom ter você por aqui. Já peço aí para você ir se inscrevendo no nosso canal, apertando o sininho, dando like, compartilhando essa aula, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. E hoje, essa série nossa de mensagens que nós falamos sobre as parábolas de Jesus, hoje nós vamos estudar a parábola da mostarda e do fermento. E o nosso objetivo hoje é fazer com que a gente possa ver o poder e a autoridade tremenda do nosso Deus sobre todas as coisas. E também ver como ele age, né? Pelos planos que ele estabeleceu, cumprindo-os e sem que nada fuja do seu controle. Então vamos orar para iniciar a nossa aula? Pai de amor, Deus eterno, nesse momento nós colocamos a nossa vida, Senhor, debaixo da tua destra e pedimos, ó Pai, fala conosco, que nós possamos compreender mais sobre a sua soberania. Capacita-nos, Deus, que essa lição possa nos edificar, que nós possamos, ó Deus, chegar à estatura de Cristo. Nós clamamos, ó Pai, que o nosso coração seja terra fértil para a tua palavra e que no nosso coração essa palavra cresça, multiplique, dê frutos, ó Deus, e chegue a mais pessoas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para o nosso estudo hoje, eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 13, de 31 a 33. Vamos lá. Então, Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Palavras do Senhor, a gente fica encantada com as palavras de Deus, né? E é interessante porque todos os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que as parábolas de Jesus são verdadeiras joias da literatura bíblica. Encanta a gente, né? E elas trazem verdades sobre o reino de Deus e a partir de histórias do cotidiano, né? Daqueles que ouviam essas parábolas. Então, as parábolas que nós temos estudados e que nós vamos estudar, né? Ao longo desse tempo que nós nos propomos a estudar com vocês, elas têm uma didática e criativa de Jesus para a edificação daqueles que ouviam, e que bom que isso chegou até nós, né? No seu comentário sobre as parábolas de Jesus, o escritor Simon Kistemaker diz o seguinte: Jesus contou 2 parábolas para falar a respeito do fenomenal crescimento do reino dos céus, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. As duas formam um par e são, na verdade, 2 faces da mesma moeda. A parábola do grão de mostarda retrata o crescimento do reino em extensão, e a parábola do fermento descreve a intensidade desse crescimento. Então, assim como na lição anterior, né, nós estudamos 2 parábolas num único bloco, né? E hoje a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai apontar aqui sempre, quando for o caso, as diferenças, as interpretações e as aplicações dessas parábolas. Então vamos lá, nós temos aí 2 exemplos da vida diária. A parábola do grão de mostarda, que produz, né, então, a maior de todas as hortaliças, chamada em Mateus e Lucas também de árvore, ilustra, né, um tema bem comum daqueles dias. A maioria das famílias tinha uma horta na sua propriedade, plantava não só para suas necessidades, mas em alguns casos também comercializava o produto da sua plantação, fazia troca, enfim, né? De igual modo, também fazer pão era uma atividade da casa, algo corriqueiro e também essencial para uma família, né? Todos conheciam o papel do fermento na massa e como de fato ele cumpria a função de fazer crescer. Então, plantar, colher, limpar a terra, assim como fazer pão em casa, estavam para aquela cultura como o uso dos recursos da alta tecnologia para nós hoje, né?
ter celular, olhar lá no smartphone, acessar o banco, fazer as coisas do dia a dia. Como isso hoje está disponível para todas as classes, né? Todo mundo conhece, todo mundo já sabe, a criança já nasce sabendo que o dedinho ali funciona para alguma coisa. Então, nos nossos dias, Jesus provavelmente usaria aí elementos bem conhecidos do nosso contexto. Talvez ele falaria para a gente dar um Google. Mas vamos lá, vamos olhar para as ilustrações do reino de Deus. As duas parábolas, elas partem de menor para o maior. Então, algo pequeno e quase desprezível devido à sua ínfima proporção no todo aí, produz um efeito inimaginável aos olhos dos seres humanos. Então, ambas as parábolas, elas falam para nós do sobrenatural de Deus, né? De uma minúscula semente que produz uma árvore enorme, que por ser tão grande, né, os pássaros viriam aninhar-se nela. E é inegável, né, que essa expressão seria algo realmente próprio da intervenção divina. E de igual modo, é tremendo a gente pensar no efeito de apenas, né, uma pitadinha de fermento causar uma quantidade enorme de farinha, fazer aquilo crescer, né? Então, com essas ilustrações, Jesus ele queria mostrar o grande poder do Evangelho, né, de anunciar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo a todas as pessoas, a restauração e a volta do relacionamento com Deus vivo, e o quanto que isso pode realmente influenciar, alcançar, crescer, multiplicar de uma forma assim tremenda. Pensando que aqui Jesus está falando do reino de Deus e ele ainda não tinha consumado a sua obra. Hoje nós temos toda a revelação de Deus para propagar esse reino. Então é realmente uma pequena semente, algo assim muito pequeno que transpôs, né, toda imaginação. Então é a gente olhar com os nossos olhos humanos pequenos assim, quase sem valor, algo assim que Deus transforma, Deus multiplica, Deus faz crescer, né? Então vamos lá, vamos então para os elementos dessa parábola. Era costume de Jesus aí então usar elementos da natureza nas suas parábolas. E assim, ele não precisava explicar a história que ele contava, mas somente o que ele queria ensinar. Então, diante da riqueza dos elementos da natureza criada por Deus, nada melhor do que usar assim, os grandes símbolos ou as grandezas do universo para retratar, então, o poder e a majestade do reino de Deus. Aqui, porém, Jesus usou apenas duas pequenas figuras, né? Uma minúscula semente que produz uma árvore enorme, é um milagre, né? Se você já viu a hortaliça, realmente a semente, assim, ela é pequenininha, né? E ela cresce, se deixar crescer, realmente ela multiplica de tamanho. E também ele vai falar de uma quantidade mínima de fermento que misturada aí numa grande quantidade de farinha produz pão em grande quantidade, né? E é interessante porque essas máximas da natureza, elas continuam máximas até hoje, né? O pão é a mesma coisa, né? Se você deixar lá, se você parar para pensar 60 gramas de fermento para 1 quilo de farinha, né? A proporção assim bem pequena, mas se você misturar, deixar lá que lá crescendo, vai crescendo, rende, que é uma beleza. Então vamos lá. Afinal, a partir então, se nós olharmos, né, dessas ilustrações do reino, dos elementos então que Jesus usa nas parábolas, o que Jesus de fato queria ensinar? A gente não pode esquecer que as parábolas são ilustrações com uma mensagem central. Então, em ambas essas parábolas, Jesus fala sobre o extraordinário desenvolvimento do evangelho no mundo. Ainda que não na plenitude, né? Até que se cumpra todo o desígnio de Deus. O fato é que a pequena semente, então, do evangelho, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, cresce. E ela continua crescendo, né? Ela revela, assim, poder e glória para todos nós. E ainda que, por enquanto, né, nós vejamos muito pouco da grandeza gloriosa dessa árvore, né? A gente ainda tem muito para ver, muito para saber. Mas vamos lá, o poder transformador do evangelho. Tanto na figura da pequena semente, capaz então de produzir uma grande árvore, como com capacidade, né, de abrigar nela
todas aquelas aves que ali se refugiam, quanto na figura da pequena quantidade de fermento, né, que misturada a 3 medidas de farinha faz a massa aumentar consideravelmente de volume, nós temos Jesus ensinando algo excepcional sobre o Evangelho. A sua capacidade de transformar o mundo, de transformar as pessoas, de transformar os relacionamentos. Então, a quantidade de farinha usada por Jesus nessa parábola não é sem razão. Quando ele fala 3 medidas, né, produz aí uma boa fornada de pães. E talvez Jesus esteja fazendo aqui uma citação de Gênesis 18:6, na ocasião em que Abraão diz a Sara para preparar 3 medidas da melhor farinha e fazer pães para aqueles homens que apareceram nos carvalhais de Manre. Sugerem alguns comentaristas que essas 3 medidas aí eram suficientes para muitas pessoas, o que podia indicar que Abraão pensava numa refeição comunitária, né? Não dá para a gente saber. Que talvez teria a presença de mais convidados, enfim. O fato é que aqui o foco de Jesus era mesmo mostrar a força, o poder, a abrangência e o alcance e a influência do Evangelho no mundo. E aí vamos pensar então a força penetrante da graça de Deus. Nessas 2 parábolas, além de Jesus mostrar, né, então, o grande poder do Evangelho, também ele nos encoraja a confiar no agir soberano da graça de Deus. Né? Nós podemos extrair então dessa parábola do fermento 4 preciosos ensinos. Primeiro, que a graça de Deus não tem período de carência. O fermento, uma vez misturado na farinha, ele inicia assim a sua influência e ele não fica invisível. Então, em algumas horas, todos vão perceber o seu efeito, não tem como esconder. Segundo, a graça de Deus não pode ser detida. Né? O fermento, uma vez misturado na farinha, ele inicia o processo de fermentação e não tem nada que possa bloquear isso. Então, não há retrocesso, né? Ele vai crescer gradualmente até que cada partícula da massa seja atingida. Como diz o Senhor em Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? Terceiro, a graça de Deus produz um novo ser. Então, uma vez adicionada a farinha, o fermento produz uma nova massa, né? É outra composição. Então, os desejos, as prioridades, os planos, tudo vai sendo refeito, transformado, adequado à nova identidade, ao novo ser em Cristo Jesus que se faz, como afirma 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e que se fizeram novas. E por fim, a graça de Deus jamais falha. O fermento, uma vez misturado na farinha, ele inicia um processo que vai cumprir todo o seu propósito até tudo ficar levedado. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que maravilha! E vamos olhar então também a partir dessas parábolas o poder da fé. Então, quando a gente vê, né, por exemplo, mostarda, né, era muito comum nos dias de Jesus, era uma hortaliça comum. Todos sabiam que uma mostardeira era uma hortaliça e não uma árvore, então a ideia de crescer aí era bem interessante. Portanto, é difícil pensar que seria uma árvore tão grande que os pássaros viriam a se abrigar nela. Então a gente pode tirar dessa simples constatação 3 ensinos de Jesus sobre o agir sobrenatural de Deus para todos. Mesmo para aqueles que se acham simples na fé, né, que comparam a sua fé a uma pequenina semente de mostarda. Primeira lição, crescimento extraordinário. Bem-aventurados que descansam no imaginável poder de Deus. Se uma minúscula semente pode produzir uma grande árvore, quanto mais fará o Senhor diante das nossas expressões de fé, ainda que pequena. Então creia, busque. Segundo, desenvolvimento maior do que as outras árvores da sua espécie. Então, uma semente de mostarda produzir uma grande árvore com capacidade aí até de abrigar aves não é normal. Então, é algo incomum, não cabe na mente humana, né? E isso vale, então,
para nossa fé, para as nossas expectativas em relação a Deus. A palavra diz, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus, nem penetrou no coração humano, né? Então, tem muita coisa extraordinária de Deus através do exercício da nossa fé. Terceiro, a intervenção direta de Deus, né? Então, por pequenina que seja a semente da verdade, da fé no nosso coração, né, a mensagem do Evangelho, a gente precisa cultivar ela com carinho, com entusiasmo, com determinação, na certeza de que a gente vai receber os benefícios do poder e da intervenção direta de Deus. Efésios 3:20 afirma que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, é capaz de fazer coisas maravilhosas. Então creia, busque. E para nossa reflexão, então, Jesus, ele conhecendo as necessidades humanas, ele deixa-nos lições não só sobre as verdades acerca do reino, mas também orientações claras que, se a gente seguir, vai ajudar a gente na nossa caminhada. E aí, talvez, para a gente refletir, a gente precise fazer algumas perguntas, né? E aí, quem me conhece sabe, eu gosto de jogar as perguntas. Para quê? Para a gente ficar remoendo e a gente ficar pensando no que a gente sabe da palavra. Se a gente ainda não estudou isso, não leu na palavra, buscar depois, né, ter essa fomentação aí de buscar. Então, vamos lá, vamos fazer algumas perguntas para a gente pensar, né? Você não precisa aqui trazer as respostas, não, é para você ficar pensando. Então, vamos lá. Nós experimentamos de fato o poder do Evangelho no nosso viver? Né? Se a resposta a essa pergunta ela é afirmativa, quanto já fomos influenciados pelo poder do Evangelho? E quanto nós influenciamos outras pessoas? Segundo, nós temos percebido e experimentado o sobrenatural de Deus, né? A gente aprendeu mesmo a caminhar pela fé. Por quê? Porque é fácil uma fé que não tem provação, que é tranquila, né? É como um barco atracado no cais, mas a gente sabe que a fé e o barco não foram feitos para ficar atracado no cais, né? O barco foi feito para estar no mar. E o mar tem tempestade, o mar tem problemas, né? Tem ventos. E o exercício da nossa fé também. Por quê? Porque a vida diária tem problemas, tem dificuldades, tem desafios. Será que realmente a gente pode dizer que a gente sabe caminhar pela fé diante de todas as provações, diante da doença, diante da falta de dinheiro, diante da inflação? Enfim, nós temos visto e sentido o braço forte do Senhor caminhando ao nosso lado, estando conosco, mesmo no dia mau. E terceiro, nós somos alvos da graça de Deus. Ela já nos alcançou essa graça maravilhosa, né? A graça que é melhor que a vida, né? Já gerou em nós uma nova identidade, ou ainda nós estamos naquele processo? E aí eu queria dizer uma coisa para você, porque não é ainda. A palavra aqui eu falei até errado. Nós sempre estaremos em processo, né? Essa identidade está sendo forjada, né? Alguns isso parece que acontece mais rápido, mas outros mais devagar. Mas o fato é que Deus continua operando no nosso interior através do Espírito Santo, que produz em nós arrependimento quando nós erramos, um arrependimento, uma tristeza que é capaz de transformar. E aí, uma vez transformados, uma vez tendo certeza de quem é Cristo, nós encontramos abrigo nessa graça. O quê? Como assim? É porque a gente vai pecar, porque o pecado ainda habita em nós. Nós só seremos restaurados totalmente e plenamente quando Cristo voltar. Mas o dia que eu pecar, o dia em que eu errar, o dia que eu pisar na bola, eu encontro abrigo nessa graça. Eu posso me achegar diante de Deus e pedir perdão na certeza de que o sangue derramado de Jesus na cruz me lava e me purifica de toda injustiça. Então, meu irmão, minha irmã, para nós concluirmos essa aula, e meio curtinha, né, mas essa parábola rica para nós, eu gostaria de citar o Simon Kistemaker novamente. Ele diz o seguinte: na parábola do grão de mostarda, Jesus tornou conhecida a expansão aparente, visível do reino. Na parábola do fermento, ele focaliza a atenção no poder interior do reino e na sua influência sobre tudo.
A parábola do grão de mostarda ilustra o programa evangelístico global da igreja em obediência à comissão de Cristo e seus seguidores, para que fizessem discípulos para todas as nações. Então, que Deus possa te abençoar, que realmente esse reino possa ser visível, não só no estudo bíblico, mas na sua vida. Que você possa experimentar do extraordinário de Deus, que pode fazer pequenas sementes de mostarda se transformarem em árvores, por que não? E que você possa experimentar também o poder silencioso da transformação do Evangelho no seu coração, na sua família, no seu trabalho, na nossa sociedade. Que Deus assim ajude, que Deus assim nos abençoe. Eu espero você, se você está em Araraquara, né, hoje à noite, às 19h30, nós temos o nosso culto, né, o nosso culto de adoração na Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara. Se você está em São Carlos, você está assistindo essa aula então numa sexta-feira, o nosso culto é aos domingos, às 10h da manhã. Então, que você possa escolher o melhor dia, o melhor horário, a melhor cidade, inclusive, e estar conosco. Vamos louvar, vamos bendizer ao Senhor. Esse momento aqui de aprendizado, nesse ambiente virtual é muito bom, mas nada substitui o estar junto em comunidade, né? O presencial, esse online nos ajudou por muito tempo, mas agora é necessário nós nos fazermos viver em comunidade, né? Tirar um pouquinho aí, porque é cômodo, né? É fácil, a gente liga aqui, assiste, mas a gente precisa também do olhar, né? Olhar um no olho do outro, do rosto, da afeição, da graça que é viver em comunidade. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma boa e abençoada semana em nome de Jesus.